tudo bem com você? Hoje o podcast Bastidores da Política traz um personagem que já foi assessor, foi político e hoje é chefe de gabinete. Vamos conversar com o Gil do Conselho, Givanilze dos Santos, que é chefe de gabinete da deputada Solange Freitas do União Brasil. Obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer, Renata. Espero poder contribuir bastante nesse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser gostoso. Começamos. Por que Gil do Conselho? 10 anos como conselheiro tutelar. Acho que aí já diz tudo, né? É minha paixão, é minha vida. Foi daí que eu surgi para a política através do Conselho Tutelar, ajudando crianças e bastante famílias. E sempre na Baixada? Sempre na Baixada Santista, uma parte, mas cheguei a vir para São Paulo. Cheguei a ser diretor de capacitação da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado de São Paulo, que é a CETESP. Fui convidado por causa do meu trabalho, que eu já fazia na Baixada, e eles fizeram esse convite para que eu pudesse subir a serra, 1 ou 2 vezes na semana eu subia, para capacitar alguns conselheiros aqui da capital e em torno da capital. Antigamente nós tínhamos o juizado de menores, Sim. Isso acho que 20 anos atrás. Verdade. Depois, com o ECA, veio o Conselho Tutelar. Como é que você enxerga hoje essa entidade? E se tem gente capacitada, como é que funciona? Surgiu no dia 13 de julho de 1990, surge o Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir de 90 começa uma outra etapa, uma outra fase para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Com o juizado de menores era de qualquer jeito. Ou seja, dependendo do juiz que pegasse, caísse na vara de um juiz, ele determinaria da maneira dele, não tinha um critério. Quando surge o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem um critério a seguir, é como a Constituição, nós seguimos tudo que está na Constituição. Hoje tem um Estatuto da Criança e do Adolescente, o que está ali deve ser seguido. E quanto à capacitação dos conselheiros tutelares, eu entendo ainda que tem que evoluir bastante. Eu digo que o equipamento chamado Conselho Tutelar é fenomenal, é fundamental para a nossa sociedade nos dias de hoje. Mas em termos de conselheiros tutelares, eles são eleitos pelo povo, Então isso ainda deixa um ponto de interrogação muito grande. Tem conselheiros que são eleitos pelo povo que não têm capacidade ainda. E demora-se muito para aprender no conselho, não é do dia para a noite. Tem que ter no mínimo uma boa escrita, uma boa redação, uma boa interpretação de texto, ou automaticamente ler às vezes. Não quer dizer que tem que ser um professor, quer dizer que tem que ser um assistente social, nada disso. É a sociedade sim, mas ser capacitado ou ser preparado para isso. E o Conselho Tutelar recebe para isso? Recebe para isso, o povo paga para isso. Nós avançamos bastante, tem 13º, tem férias, enfim. Logicamente que hoje nós estamos buscando ainda, eu até falo isso muito com a Solange, que é a nossa deputada, sobre a periculosidade. Todos os conselheiros tutelares deveriam ter periculosidade. Ele sai de manhã de casa, ele não sabe se vai voltar. Então isso ainda é muito perigoso para quem é conselheiro tutelar. Só quem está no dia a dia que sabe o que passa, né? Bastante, bastante. É muito difícil. Mas sabemos que quando entramos para ser conselheiro tutelar, sabemos desse risco, que é salvar crianças, salvar vidas. E às vezes um agressor, que é um pai, uma mãe, um padrasto, uma madrasta, até mesmo um vizinho, esse agressor, ele acha que está tudo certo para ele, que é normal agredir uma criança ou não garantir o direito de uma criança. E para nós, que somos realmente o guardião do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós não podemos deixar passar. E o adolescente é considerado até 14 anos? A partir dos 12 anos de idade, ele é considerado adolescente. E aí, pelo Conselho Tutelar, vocês podem reger a autorização, a fiscalização até que idade? Até os 18 anos não completa, praticamente. Entendi. Ou seja, nós temos o poder de aplicar para a criança qualquer tipo de medida para a criança, até os 12 anos, certo? Criança. O adolescente nós encaminhamos sim para o Ministério Público, para a vara da infância e para o juiz que com certeza vai determinar. Nós aplicamos a medida protetiva, que é de imediato, e automaticamente entra o juiz da vara da infância, para que possa dar um outro desfecho. É uma linha muito tênue, né? Entre do conselheiro tutelar com a questão das adoções, não é? Sim, isso aí o Conselho Tutelar não tem nada a ver. Muitos ainda confundem isso, né? Por causa do antigo juizado de menores. O que acontece? Quando é conselheiro tutelar, o conselheiro, ele afasta de imediato quando uma criança está em situação de risco. Uma criança ou um adolescente. E quando ele afasta, ele já tem que avisar a vara da infância no prazo de 24 horas, para automaticamente não ter esse poder que um juiz tem. Quem tem o poder de determinar para que família uma criança vai, um adolescente vai, é o juiz. Porque até mesmo para fazer isso tem todo um estudo, tem uma equipe técnica, tem assistente social, tem psicóloga, é uma equipe multidisciplinar que trabalha no fórum ao lado do juiz, e não é o conselheiro que faz isso. E que tem muito amor, principalmente pela questão do menor, né? Sim, porque o conselheiro ele não é técnico para decidir isso, ele não é assistente social, ele não é psicólogo, e se for, ele não tem que colocar a função dele ali
atuando naquele momento, e sim as pessoas que realmente estão capacitadas e estão vivendo o dia a dia, conhecem a trajetória da família, que está ao lado do juiz, que é a equipe multidisciplinar. Agora vamos falar de você, Gil. Sim. Como é que foi o Gil do Conselho, depois desse tempo no Conselho Tutelar? Aí que você resolveu se candidatar a vereador? Sim, eu não gostava de política. Olha que só, né? E hoje eu praticamente é o cara que toca nessa parte, uma parte do União, uma parte, logicamente, no mandato da deputada, mas eu chego no Conselho Tutelar pela dor. Tinha um afilhado e esse afilhado precisava colocar 2 tubinhos no ouvido, corria risco de vida. E eu fui procurar só ser conselheiro tutelar porque eu busquei ajuda no poder público e não consegui. E quando eu chego no conselho, eu vi que eu podia fazer diferença na vida de muitas crianças. E ali eu me apaixonei. E quando eu saio do conselho, eu me preparei 10 anos para vir candidato a vereador, que já tinha sido convidado antes e nunca aceitei. E quando eu saio, eu saio do conselho dia 10 de janeiro de 2016 e me candidato logo após, né, no ano de umas eleições. E perco essas eleições por 5 votos. Você acredita? Na cidade entravam 15 e eu fui o 6º mais votado. Mas a questão partidária não me deixou entrar por causa de 5 votos. E aí eu já me apaixonei, e logo depois eu já vim disputar uma campanha a prefeito e vice, eu era vice-prefeito da hoje então deputada Solange. E por último, disputei uma eleição sendo candidato a deputado federal com a Solange também. A gente sempre montamos essa parceria que deu certo. Mas onde você se elegeu foi para vereador? Sim, me elegi para vereador na cidade de São Vicente, né? Assumi, eu tinha perdido por 5 votos. E logo depois eu já assumi automaticamente, como suplente assumi. E comecei a colocar alguns projetos em prática. Tudo que veio da demanda que eu tinha enquanto conselheiro, a minha base realmente, a minha bandeira é criança e adolescente. Então eu tirei muita coisa do papel, passando pela Câmara e sendo conselheiro tutelar, a minha base. Você tem uma base de dados riquíssima, é um poço de conteúdo nessa área. Sim. De que forma você passa isso para a deputada aqui na Lesp? Olha, eu tenho esse olhar até assim, bem, como se diz assim, bem apurado, porque assim, eu ia de encontro às famílias, eu entrava na casa das famílias, e não só era problema com criança, o problema não está na criança, o problema está na família, a família que não é assistida, é aquela família que falta preparo, que falta oportunidade, e automaticamente uma criança vem ao mundo falando palavrão, usando drogas, ou desrespeitando pai e mãe, ou matando outro cidadão. Ela aprende isso com alguém no seu habitat. Então isso aqui no dia a dia, eu passo muito não somente para a deputada, mas para toda a equipe, que é esse olhar do terceiro setor. Eu entendo que o terceiro setor, as associações, os conselhos, eles podem agregar e muito. É o que diminui o abismo que tem do poder público com a comunidade. Quem diminui esse abismo são as associações, são os conselhos, seja o Conselho Tutelar, Conselho de Segurança, Conselho de Habitação, é o que estão mais próximo da comunidade. E o poder público, às vezes, tem um abismo, uma ponte muito grande, uma ponte quebrada, que eles não conseguem chegar, ambos não conseguem chegar dos 2 lados. Então esse é o meu papel aqui, e eu contribuo desse jeito para diminuir esse intervalo que tem, esse espaço que tem. Como você conheceu a deputada Solange Freitas? Eu conheci em 2020, né? Eu era ainda pré-candidato a vereador, na chapa que eu estava. E logo depois eu tive o convite dela para ser o vice dela. E aí eu conhecia, mas acabava assistindo ela na TV, ela era muito combativa. Ela fazia parte da TV Tribuna, que é da Baixada, uma filial da Globo, e ela sempre via ela cobrando dos prefeitos, dos vereadores. Eu falei, essa mulher é danada, né? Mas jamais que eu pudesse imaginar que um dia eu pudesse trabalhar junto, pudesse ser o vice dela, e logo depois o chefe de gabinete. E logo depois ela me fez o convite, que ela começou a andar pela cidade, o pessoal falava, poxa, o teu vice tinha que ser o Gil vem aqui na comunidade, ele ajuda a gente. Ela falou, quem é esse Gil? Ela também passou a ter um interesse. Graças a Deus ela nunca me entrevistou, que ela só entrevistava os terríveis, né? Falei, olha, ainda bem que não me entrevistou, isso é um sinal que eu estava no caminho certo. Por ela ser tão séria, combativa assim, ela falou assim, eu cobrei muita gente. E você, ainda bem que eu não te cobrei. Falei, ainda bem, porque eu ia de encontro ao que o povo queria, né? Eu tenho essa sensibilidade, né? Um pouquinho aí de empatia, né? Foi assim que eu conheci a Solange. E você conheceu pessoas de partidos que fizeram essa... Como é que foi o primeiro contato? O primeiro contato, assim, o meu partido tinha um presidente na época, até hoje ele é vereador, é o Igor Ferreira, e tinha um Keverson, né, que cuidava da parte, era um tesoureiro do partido, que eram conhecidos meus, e nós já tínhamos disputado a eleição juntos antes. Então ele estava tentando trazer a Solange para ser candidata a prefeita na cidade. Ele tinha contato, eu não tinha. E aí o pessoal começou a falar de mim ali para eles, assim, costurar. Costurar assim, tem um candidato aqui que as reuniões dele são grandes. Eu comecei a levar nas minhas reuniões, mas eu ainda estava como candidato a vereador, pré-candidato a vereador. E ela começou a entender que eu tinha uma equipe muito grande. Você imagina, eu tinha perdido uma eleição por 5 votos, tinha assumido como suplente, assumi e fiquei. A outra eleição eu queria ganhar de qualquer maneira. Então eu já estava... Falei, dessa não perco, vai me sobrar votos, mas faltar não vai. Não vão faltar votos. E aí eu conheci ela, foi nas reuniões, falei, você tem uma equipe muito grande,
Você precisa me ajudar. Eu falei assim, vamos embora, fica tranquilo que eu vou te ajudar sim, você vai ser prefeita da nossa cidade. Mas jamais eu imaginava que eu pudesse ser vice dela. Que eu já tinha um trabalho muito forte, esse trabalho do conselho me consolidou muito. A minha passagem na Câmara como vereador foi muito boa. O pessoal reconheceu, falou assim, ele é diferente, ele sabe do que fala, ele é preparado. Então isso me ajudou muito e eu precisava de um vice. O que era bom? Um vice que veio da comunidade, veio da periferia. Graças a Deus eu não tenho vergonha de falar. E ali eu pude falar sim ou não para algumas coisas erradas, né? Era o não para coisa errada e sim para coisa certa, que sempre é mais difícil para quem vem de baixo. E aí ela falou assim, você tem um perfil para ser o meu vice. Você é negro, veio da periferia, eu sou mulher, então juntamos o útil ao agradável, que não foi fácil, mas juntamos o útil ao agradável. Agora teve uma passagem aí nada histórica e feliz, que foi o atentado que vocês sofreram. Como é que foi? Ali foi um dos dias mais difíceis, né, da minha vida na carreira política, né? Eu digo carreira porque eu escolhi isso para minha vida. Eu sei que através da política eu posso transformar a vida de pessoas. Naquele dia nós fomos para tomar um café, nós estávamos indo a caminho de 1 ou 2 feiras, se eu não me engano, e nós fomos ali, sofremos essa emboscada ali, não sei se foi uma tentativa de intimidar a gente, que eles tentavam intimidar a Solange constantemente, e eu estava no carro, estava na parte de trás do carro. Nós estávamos, eu, uma jornalista, que era a Andressa, o Bruno dirigindo, o Bruno hoje também é um dos assessores nossos aqui, tinha uma pessoa que andava com a gente para tomar conta da gente, não dizia tanto segurança que podia estar andando armado, né? Mas estava ali, conhecia de arte marcial, conhecia de tudo, até mesmo para proteger ali a gente no dia a dia. E quando fomos surpreendidos ali e na caminho de uma feira, ali foi muito difícil. Minha mãe estava vindo de um AVC isquêmico, você imagina como que ela ia estar vendo na televisão, todas as redes dando aquela notícia. Minha preocupação maior era a minha mãe. Vocês estavam em um carro blindado, Sim. Especificamente onde? Nós estávamos num carro blindado, nós estávamos numa via a caminho de uma feira, né? E estávamos no carro blindado por quê também? Porque a Solange havia sofrendo algum tipo de algumas ameaças. Mas ameaças assim, vai desistir, vão querer te matar. Naquela época, nós estávamos proibidos de entrar em algumas comunidades, o partido que nós estávamos era o PSDB, e teve isso, né? Então nós tínhamos esse cuidado de, antes já estar alugando um carro blindado. Então nós tínhamos um carro blindado, que ainda bem que estávamos no carro blindado, senão hoje, de repente, não estaríamos nem aqui para estar contando história. E agora, recentemente, eu lembro até da deputada informando que foram presas as pessoas envolvidas, né, nesse atentado. Sim, foram presas, sim, tem 2 pessoas, né, que foram detidas, estão detidas, mas o mandante ainda não conseguimos chegar. Suspeitas, sempre vamos ter, mas não podemos ser viviando, se acusando sem provas, né? E como foi tocar a campanha dali para frente? Eu vou te falar assim, eu fiquei com mais vontade de tocar a campanha para frente, nunca tive medo, assim, sempre foi difícil. Né? Não é fácil a gente chegar a ganhar uma eleição, é muito difícil ganhar um mandato. Foi muito difícil para a Solange estar aqui, chegar. Então eu sempre falo, daquele momento em diante a Solange é uma mulher, não vi mulher mais corajosa que ela, não conheço. Ela não desistiu, ela não falou, eu falei assim, vamos seguir, o que você acha? Que nossa preocupação era desistir, eles queriam isso, agora que nós vamos continuar, vamos seguir. Queriam intimidar, né? Queriam intimidá-la, porque se quisesse realmente, eu entendo, poderia ter feito outro tipo de emboscada, enfim, mas ali queriam intimidá-la, com certeza. E ali, logicamente, foi para meus familiares, né? Fiquem tranquilos, não chegou a nossa hora ainda, nós temos muito o que fazer. Isso, desse jeito que eu estou te falando, eu conversei com a minha mãe, com as minhas filhas, com a minha irmã, enfim, com a minha família, ela também conversou com a família dela. Aí, vocês não conseguiram se eleger? Não, fomos para o segundo turno, tiramos a marca que estava no momento, e no segundo turno perdemos por uma diferença muito pequena, ou seja, não era para ser. Se tivéssemos ganho ali, não estaríamos hoje aqui na Vespa, hein? Olha só, pode ter certeza. Aí o próximo projeto da dupla? Nós ainda estamos pensando... Não, lá atrás. Lá Perderam a eleição. Perdemos a eleição, automaticamente assim, Solange, você é candidata a deputada. Ela, não, eu vou te assessorar. Como estava muito tempo na imprensa, você é mais político do que eu. Falei, negativo, você saiu super bem, você foi a nossa âncora aqui na frente. E ali começamos já em dezembro, já começamos a nossa batalha, dezembro de 20, tá? Já começamos a nossa batalha, começamos já a andar, começar a costurar, articular para ela ser deputada hoje. Em 22 foi eleita. Foi eleita, graças a Deus. E qual a avaliação que você faz desde o momento que ela assumiu o mandato? Quando ela assumiu o mandato, a Solange cresceu muito como política. A Solange, eu falo que a Solange não é política. A Solange é uma jornalista que tem um poder na mão. Olha só, a jornalista geralmente vai para dar voz para as pessoas, para chegar realmente de dar voz e falar assim, olha, vocês vão ser ouvidas. Hoje ela dá voz às pessoas, mas ela cobra, com mandato. É diferente de cobrar com o microfone. Ela tem um microfone aqui, que é uma tribuna aqui na casa, né? Mas hoje ela usa a autoridade dela como deputado. O que ela faz quando mandato, ela escuta muito, é disciplinada. E poucos políticos são disciplinados. Ela escuta a equipe, ela tem essa sensibilidade de escutar o povo. Ela mesma que responde o WhatsApp, ela mesma que responde boa parte da maioria das mídias dela. Ela que responde, fala assim, como você consegue? Eu não consigo.
Você acredita que eu não consigo? Eu não consigo, mas ela consegue. Então ela, assim, é uma pessoa muito determinada. E em 1 ano e 4 meses, que ela está aqui praticamente, 1 ano e 4 meses, é como se fosse se ela já fosse uma deputada antiga, do segundo e terceiro mandato. Então, assim, eu tenho um motivo de orgulho para nós, para toda a equipe, fazemos sempre essa avaliação, nós nos reunimos, fazemos um checklist do mês, é uma prestação de conta entre nós, como está sendo isso, foi atendido, quantos projetos já foi aprovado, quantos não foram, o que é projeto que está dando impacto realmente. Agora, o último recente, a luta dela é o ar-condicionado nos ônibus intermunicipais. Isso aí na Baixada Santista e nas cidades ao entorno, que é uma cidade praiana, é muito calor. Você imagina isso com a população, enxerga isso. Alguém deu voz para nós. Imagina as pessoas carentes no ônibus de manhã, como se fosse uma lata de sardinha, ainda com aquele calor todo. Ela conseguiu. Eu falei assim, conseguiu. Eu falei assim, cara, só isso já valeu a pena. E tem outras coisas mais, como está deslocando a carreta da mamografia para todas as cidades na Baixada. A Solange é uma heroína do câncer, ela teve câncer. E ela conseguiu. Ela falou aqui no podcast da Leste. Então, assim, eu sei porque eu acompanhei ela. Ela não queria que ninguém soubesse, para não achar que ela estava se vitimizando. Logo que perdeu as eleições de 20. De repente, foi uma sequela que aconteceu pós-atentado, que foi muito nervosismo muito grande. Será que acumulou aqui e de repente gerou isso? Logo depois, eu vim com ela fazendo os acompanhamentos, os exames necessários. Estava eu do lado ali. Então, sempre assim, fomos sempre parceiros nisso aí. Nossa, eu fico até sem fôlego de você falar da jornada dupla de vocês. Eu falo que unir o útil é agradável, né? O que nós passamos, ela sofreu discriminação enquanto mulher, eu sofri discriminação enquanto negro, e nada disso nos abalou. Por que não abalou a gente? Porque a gente estava focado. Quando você está focado e determinado, você tem que ir para cima. Eu falei ainda hoje, com uma equipe quase agora nossa na Baixada, assim, tem coisa que não tem como desviar. E o que não tinha como desviar era o que nós estávamos sofrendo. Sofremos um atentado, de repente tentam incriminar a gente do nosso próprio atentado. Falei, que país é esse? Tipo aquela música mesmo, né? Que país é esse? Que você sofre, ainda você tem que se defender e provar que você não fez. Falei, gente, é absurdo. Mas enfim, no final deu tudo certo, as pessoas estão aí, que de repente ainda tinha esse misto lá, né? Essas cidades assim, eles tentam colocar assim, eles armaram tudo, uma armação. Que engraçado, armação. Aí você tem um juiz fazendo uma armação, tem um júri popular fazendo uma armação, tem pessoas sendo condenadas em armação. Não é possível, hein? Nossa. Desconluio. Eu falei assim, gente, né? É o mundo animal. Mas, enfim. Mas foi isso. Mas muito feliz, né? De poder falar assim, estar na mesa e poder estar chefiando um gabinete, estar chefiando uma equipe toda. É uma responsabilidade grande de saber que tem uma deputada mudando a vida de pessoas. Isso é maravilhoso. Esse é o papel do político, que é a transformação, usar a política como uma ferramenta de transformação. E estamos fazendo isso em 1 ano e 4 meses. Como foi quando ela tomou posse aqui, na questão de emoção, quando você entrou aqui? Eu vim com ela, né? Eu me recordo um dia, e ela falava assim, tu tá acreditando que tá acontecendo? Eu falei assim, eu tô. Dá um frio na barriga. Me belisca. Ela falou, você tá acreditando? Olha o que nós passamos. E outro dia eu estava fazendo isso também, essa reflexão com a nossa equipe. Falei assim, como vocês estavam 1 ano e 4 meses atrás? Porque às vezes eu sempre falo isso para valorizar o que tem, para valorizar onde está, para valorizar realmente que o poder é momentâneo, você está de passagem, então tem que tomar muito cuidado com isso. E me recordo nesse dia, eu falei assim, Gil, nós vamos ajudar muitas pessoas. Você vai ver, vou me dedicar, eu não vou decepcionar minha família. Nós falamos isso nas nossas palestras, nos nossos discursos, no nosso comprometimento com o povo. Não vou envergonhar a família, não, a nossa família. E isso ela usou também, ela falou isso aqui. Muito legal. Então são coisas que marcam a gente, né? Ainda sobre a questão da Baixada, aí teve até esse atentado. Sim. Lá vocês lutam contra o PCC, né? Mas isso é todo estado, né? Acho que é todo estado, assim, hoje boa parte do estado tem isso. Hoje eu fico vendo aí o que a mídia destaca, né? Sempre tá falando aqui na capital, né? Eu acho que todo lugar hoje, essa questão do crime organizado tem que ser olhado diferente pela Secretaria de Segurança, né? Eu acho que isso é fato. A gente faz o nosso, eu venho de comunidade. Lá não só tem pessoas ruins. Lá as pessoas algumas acabam se infiltrando no meio dessas comunidades porque o poder público não chega até lá. Eu costumo dizer que o maior violador de direito é o poder público. É o maior violador de direito. Isso sem vergonha de falar para qualquer um. Porque se não tivesse essas violações, com certeza não faltava vagas em hospitais, não faltava vaga de creche, a segurança seria melhor. Enfim, tudo um conjunto. Política? Eu acho que falta. Falta bastante ainda. Temos muita coisa. E por isso que eu sempre falo, nós estamos numa condição de poder mudar algumas coisas. Logicamente que é apenas uma deputada para 90 e poucos que tem aqui dentro. Mas ela pode muito bem com o poder de fundamentação,
sabe? De falar assim, olha, passei por isso, passando por aquilo, de realmente ir para cima e mostrar que pode fazer a diferença. É uma formiguinha, mas a formiguinha pode selecionar mais formiguinhas para se tornar bem maior. Essa empatia que ela tem para com o público, para com a população, é o maior prêmio que ela tem, que ela carrega. Quando ela pega um microfone, eu recordo muito dela da TV, ficava vendo imagens, outro dia eu falei assim, Solange, eu não imaginava você ser na TV assim, eu via você cobrando alguns vereadores, até que eram, não digo amigos, mas eram colegas na Câmara, mas você pegava de um jeito, pessoal, olha, você viu o que ela fez? Mas ela não era política, mas quando ela pega aqui, ela passa essa credibilidade, ela passa emoção, essa sensação assim, eu vou te defender, eu estou aqui. Isso é bom, isso acontece até hoje. As pessoas param nas ruas, nas feiras, em shoppings, em cinema, a gente para. Você não é a Solange Freitas, a jornalista? Eles não falam a deputada, são uma jornalista. Então isso marca ainda, você fala assim, Solange, você sempre vai ser jornalista, Solange. Com certeza. Não tem jeito, não vai mudar. A deputada, nós estamos de passagem. Eu fiz inúmeras coberturas lá na Baixada que eu encontrava com ela. Ai, que legal. Olha aí que bacana, né? Então, você está vendo que eu não estou, assim, falando nada a mais e nada a menos. Mas ela nas ruas e nas periferias da Baixada Santista é uma credibilidade muito grande. Eles chamam, Solange, nos ajude. Quando a Solange ela vai fazer uma live, ela vai pegar o microfone, vai falar e vai defender, ela gera essa credibilidade. Quem está do outro lado, o gestor, o ator do outro lado, tem um respeito pela Solange, sabe que ela não é politiqueira. Muito pelo contrário. Ela está dando voz, como eu falei antes, àqueles que não têm voz, ou àqueles que não sabem realmente aonde chegar, que caminho seguir. Agora, Gil, em relação a essa questão da deputada, como é que você vê e o que você pode apresentar para a gente de novidade dos projetos que estão na gaveta para serem apresentados agora nos próximos meses? Olha, eu posso falar do projeto Hip Hop nas escolas, ainda hoje estava subindo a serra conversando com a Secretaria de Educação. Tem um Hip Hop que vai ser colocado. Foi agora aprovada recentemente a semana de combate ao câncer e saúde à mulher, como uma semana que a própria saúde vai ter esse olhar, porque foi um combinado de campanha, não digo uma promessa, mas foi um comprometimento que ela ia trabalhar algumas frentes. Quais seriam essas frentes? Era o autismo, e o autismo não porque ela seja da área do autismo, mas era uma demanda muito grande, ela fez um projeto maravilhoso que é o PIA, né, onde realmente dá voz aos alunos que fazem faculdade, que fazem também ensino médio, enfim, a maneira que tem de fazer prova de uma maneira diferenciada. Não precisa ser aquela maneira que questionário, não. Isso tem que ser avaliado de uma outra maneira. Ela conseguiu virar isso que virasse lei. O hip hop, agora que vai acontecer agora recentemente, nós já vamos subir a serra e conversar na Secretaria de Educação sobre algumas peculiaridades nas escolas municipais, que isso eu tenho certeza que vai inibir o bullying, vai inibir essa violência toda que tem, já que estão na periferia, e vai de acordo com o que eles procuram. Isso vai ser muito bacana. E essa semana realmente de combate, de proteção à mulher na saúde, isso é fundamental para evitar inúmeras doenças. Então, são alguns projetos aí, eu tenho certeza que vai ser colocado em prática para fazer a diferença. Até porque nós tivemos aí uma pandemia quando ninguém saiu para se tratar, e aí as doenças evoluíram bastante, né? E como evoluiu? Tem gente com sequelas até hoje. Tem gente que não operou naquela época. Foi cortado operações, tratamentos de doenças contínuas foi parado, enfim. E a gente, nosso papel, como você muito bem falou agora e perguntou sobre projetos, a gente sempre fala, não é aquele projeto politiqueiro, projeto eleitoreiro. É o projeto que possa deixar um legado, que possa realmente transformar. Não adianta fazer um projeto por fazer. Nós brigamos bastante aqui, discutimos bastante. Viu? Esse é o maior trunfo de estar na maior Assembleia da América Latina? Esse é o maior trunfo. Eu falo isso, ser deputada aqui, ser chefe de gabinete de uma deputada que está numa metrópole como São Paulo, na maior que tem na América Latina. Isso aí dá um destaque muito bom, uma visibilidade maravilhosa. E serve de exemplo daqui para o restante, não digo somente aqui da América Latina, mas para o mundo também. Quem não pesquisa a gente aqui? Sempre falo, nós estamos aí, não digo a deriva, assim, mas expostos a realmente passar coisas boas. Né? E planos futuros? Planos futuros, né? A deputada, logicamente, ela vem para uma reeleição, né? Eu tenho certeza que ela vai continuar sendo deputada estadual, conversar isso bastante. As pessoas perguntam ainda, ela vai ser deputada federal? Eu falei, difícil, ela quer estar perto da sua base, que é a base na Baixada. A gente está aqui, realmente, eu sou um soldado, sempre falo. O que precisar de mim, se está disposto, eu vou estar me colocando à disposição para estar ajudando a deputada e o partido que eu estou. Agora, Gil, você já esteve nas duas pontas da mesa. Já. Você foi político, hoje é chefe de gabinete, está aqui como um soldado. O
o que é melhor? Pergunta boa. Quando você é político, você está mais exposto, você está mais na rua, você tem que ser, como se diz assim, mais polido, né? Algumas coisas. Os não, dava não, tá? Mas os não, você tem que tomar cuidado, que às vezes as pessoas não entendem que a vida é feita de sim e de não. E aqui do outro lado, quando você passa a estar atrás de uma mesa, chave de gabinete, organizando equipes, aí você tem que ser um pouco mais duro, um pouco mais cirúrgico. Os não tem que acontecer mais constantemente. Não é a deputada, mas é eu que dou os não. Ela assim, passa por ele ali, porque no fundo o mandato acaba ficando com a gente aqui e ela assim, olha, fizemos desse jeito, sempre ela participando das determinações. Coletivo. É um mandato coletivo. Aqui é desse jeito mesmo. E aí acaba realmente sendo um pouquinho mais chato. Eu falo que eu sou o chato do bem. Para não falar o chatão, mas o chato do bem. Então, quer ouvir o não é com você. Não tem jeito, alguém tem que ser o não, né? E eu falo assim, sempre sobra pro pretinho, meu Deus do céu. Mas ser política, assim, tá na ponta é um pouquinho mais fácil, tá? Em relação à família, o seu sobe e desce, você disse que não mora aqui em São Paulo. Não. Como é que é o dia a dia do Gil do Conselho? Eles estão acostumados, né? Eles sabem que quando eu entrei para a política, quando viro conselheiro tutelar, que é político também. Quando a partir do momento que você é votado, né, alguém vota em você, vota porque acredita, dá uma procuração em branco para você representar. Eles já entenderam que ali eu estaria lutando pela vida de terceiros, né? Eu sou muito pai, né? Sou paizão, tenho 3 filhos, tenho 2 netas, né? E eu falo para eles assim, que eles sabem da minha batalha. Quando eles veem na televisão, olha, eu vou na televisão, olha meu pai. Uma filha trabalha comigo, as 2 trabalham comigo. Nos meus negócios, a mais velha é uma pastora, ela é pastora. E a minha mais nova começou a executar agora a função de direito, eu trouxe para a política comigo. Tá fazendo direito, assim, vamos se especializar, porque nada melhor que você estar do lado do papai aqui. Pra também ficar de olho, né? O pai ciumento. E o menino tem 12, o menino só tá jogando só bola, só. E aos finais de semana dá para curtir a praia lá embaixo? Olha, por mais que eu fique na praia, é raro eu ir na praia. Mas assim, como eles ficam comigo a cada 15 dias, assim, eu acabo ficando com eles, eu almoço muito com eles, a gente se diverte junto, a cada 15 dias eu sempre faço isso. O que você mais gosta de fazer lá embaixo numa hora de lazer? Fazer musculação. Musculação, andar. Mas isso aí para mim é o meu refúgio, é treinar, fazer uma musculação, fazer uma caminhada, jogar videogame. Eu gosto de ficar um pouquinho mais para mim mesmo, sabe? Restrito. Um pouquinho mais restrito. Longe do público. Longe um pouquinho. Eu adoro estar falando com as pessoas, eu adoro me comunicar. Mas esse momento assim, eu gosto de treinar porque você tira aquela pressão que você tem no dia a dia, um treino, e você também mantém a saúde em dia, né? Mantém a saúde em dia. E quando tá em casa, é um filme, mas o filme, eu assisto o filme em 4 etapas. Eu começo a assistir, eu durmo. Aí não dá, gente, não dá. É o cansaço, né? Mas eu vou pro videogame, vou jogar um videogame, vou desestressar um pouquinho. Gil, nós agradecemos muito a sua participação aqui no podcast Bastidores da Política. Hoje nós conversamos com o Gil do Conselho, que é chefe de gabinete da deputada Solange Freitas do União Brasil. Super obrigada. Renato, foi um prazer conversar com você. Estou disposto e quero me colocar à disposição para vir mais vezes aqui, que foi uma delícia. Com certeza. Que bom, então. Pode voltar. Obrigado. Podcast Bastidores da Política fica por aqui.